Ok, vamos desvendar isso. Para quem acompanha a nossa exploração de hoje, o tema toca em algo profundamente humano, intenso e, na grande maioria das vezes, dolorosamente mal compreendido pela sociedade. Dolorosamente mesmo. A desinformação é gigante. Exato. Nós estamos mergulhando nas complexidades do transtorno de personalidade borderline, o famoso TPB. A nossa bússola para essa jornada é o brilhante livro Mentes que Amam Demais, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. E a nossa missão agora é focar as lentes especificamente no capítulo 8 da obra, que trata de algo que muita gente acha impossível, que é o tratamento. Esse é um ponto de partida absolutamente necessário, porque existe um mito cruel, muito persistente, circulando por aí, de que o transtorno borderline simplesmente não tem tratamento. As pessoas encaram como uma sentença, né? Uma sentença definitiva de causa emocional. Com certeza, mas o texto da doutora Ana Beatriz desmorona essa ideia de uma forma muito clara e acolhedora. O objetivo central de toda intervenção médica, psicológica e da equipe multidisciplinar se resume a uma troca dialética belíssima. É substituir o imenso desconforto interno e existencial que o paciente sente por um verdadeiro estado de conforto. Isso estabelece o tom perfeito para a nossa análise. Não há espaço para julgamentos aqui. Quem tem o transtorno borderline vive o que a autora chama de hemorragia emocional. Hemorragia emocional, sim. É uma dor real, palpável. E exaustiva. Então, o que tudo isso significa na prática clínica? Significa que a melhora não é apenas um conceito distante, ela é inteiramente possível. Mas exige uma jornada, sabe? E pelos dados apresentados no material, é uma estrada bastante tortuosa até o alívio. Sem dúvida, os números são impactantes. Os dados psiquiátricos levantados no livro mostram que um paciente pode levar até 10 anos para receber o diagnóstico correto de TPB. Nossa, 10 anos? É muito tempo. É uma década inteira de sofrimento agudo. A pessoa passa por tratamentos equivocados que não resolvem o problema central, fica convivendo com aquela sensação dilacerante de não pertencer a lugar nenhum. A pessoa tenta se encaixar, toma medicações para outras coisas e a dor continua lá. E a frustração só aumenta, imagino. Exato. Porém, quando esse diagnóstico é feito com precisão, o cenário muda drasticamente. Havendo adesão real ao tratamento e uma forte conexão afetiva de confiança com a equipe multidisciplinar, a probabilidade de melhora atinge 100% dos casos. 100%. Isso traz um raio de luz gigantesco para a nossa audiência, especialmente para quem convive com o transtorno ou apoia alguém nessa situação. O sofrimento tem um caminho de saída. E a autora usa uma analogia que eu adoro para explicar a base desse processo de estabilização. Ela compara o cérebro do paciente borderline a um carro. Um carro de alta performance, né? Isso. Um carro extremamente complexo. Uma máquina de altíssima performance. Para que esse carro funcione bem, para que o motor não funda na primeira aceleração, ele precisa do combustível certo, de revisões constantes e de ajustes milimétricos. E é aí que entra a informação. O autoconhecimento atua como o manual do proprietário desse carro. Ele permite que a pessoa crie o que a medicina chama de apoio técnico. Apoio técnico. Como isso funciona no dia a dia? Na prática, isso significa construir o ambiente interno e externo perfeito para favorecer a sintonia cerebral. Como o indivíduo com TPB tem uma dificuldade intrínseca de regular emoções, o ambiente dita muitas regras. Se a pessoa sabe, por exemplo, que possui um ciúme incontrolável que a destrói por dentro, o autoconhecimento a instrui a bloquear ou evitar as redes sociais de um ex-relacionamento. Cortar o mal pela raiz. Exato. Ou se o álcool dissolve completamente o freio da impulsividade, o paciente aprende a recusar convites para ambientes onde a bebida seja o foco principal. Trata-se de mapear e desativar as minas terrestres antes de pisar nelas. É um trabalho de engenharia diária. E dentro dessa manutenção rigorosa da máquina, os hábitos saudáveis ganham uma dimensão totalmente nova.
Não estamos falando daquelas dicas genéricas de revistas de boa forma. Não, de jeito nenhum. Estamos falando de prescrições médicas de sobrevivência emocional. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O livro faz um alerta gravíssimo sobre algo banal, que é evitar o jejum prolongado. Nós vivemos numa época em que tratamos nossos smartphones muito melhor do que nossos cérebros. A bateria do celular chega a 20% e já corremos desesperados para a tomada. Mas deixamos nosso corpo rodar no vazio, pulando refeições. Para o cérebro borderline, isso é catastrófico. Certo, totalmente catastrófico. A biologia por trás dessa restrição alimentar é fascinante e implacável. Quando o corpo fica muitas horas sem receber nutrientes, o estado de jejum é interpretado como uma ameaça de sobrevivência. Isso ativa imediatamente o sistema de estresse do cérebro. E isso afeta a emoção na hora? Na hora, esse estresse químico aciona diretamente a amígdala cerebral, aquela pequena estrutura no sistema límbico que funciona como o verdadeiro coração das nossas emoções e alertas de perigo. No paciente borderline, essa amígdala já é naturalmente hiperativa. Ela já trabalha em temperatura máxima no dia a dia. Forçar um jejum prolongado é literalmente derramar gasolina num incêndio emocional que já estava difícil de conter. Essa imagem mental da gasolina no incêndio ilustra perfeitamente o risco. Uma simples queda na glicose desencadeia uma tempestade de instabilidade emocional. E o manual de manutenção desse carro continua com outras exigências básicas, mas vitais, como beber pelo menos 2 litros de água por dia para garantir a hidratação cerebral. Fundamental. Praticar exercícios físicos para manter a circulação irrigando o sistema nervoso e adotar uma dieta focada na estruturação dos neurônios, rica em ômega 3 e proteína animal. Além disso, o ambiente externo entra como um nutriente essencial através da luz solar. A conexão que a obra faz entre o sol e a cognição é muito direta. Sim, a exposição à luz do sol é um pilar não negociável, porque é a via principal para a síntese de vitamina D. E na psiquiatria moderna, nós sabemos que a vitamina D é indispensável para a saúde cognitiva e para a estabilização do humor. Além disso, a luz solar regula o nosso relógio biológico, ditando a produção de melatonina. O hormônio do sono, né? Isso, o hormônio do sono. Pensa o seguinte, uma pessoa com traços borderline, que sofre de insônia crônica, perde completamente o pouco filtro de regulação emocional que possui. O cérebro exausto não consegue processar frustrações. Faz todo sentido. Portanto, todos esses cuidados orgânicos, tipo alimentação, água, sol, sono, eles formam a fundação física. Sem esse terreno sólido, nenhuma medicação no mundo conseguirá agir com a eficácia necessária. Falando nessa fundação, precisamos explorar o famoso ajuste fino, que é o tratamento medicamentoso. O material de apoio deixa cristalino que não existe uma receita de bolo universal para o transtorno borderline. Cada mente é um universo à parte, né? Exatamente. O uso de remédios assemelha-se a um trabalho artesanal. É uma lapidação feita sob medida pelo psiquiatra para aliviar os sintomas específicos que causam o sofrimento mais agudo àquela pessoa. É um cuidado muito personalizado. Se conectarmos isso ao quadro geral, precisamos entender que a medicação não atua curando o transtorno em sua raiz. O papel dos fármacos é criar uma janela de estabilidade bioquímica necessária para que o paciente consiga, de fato, pensar antes de agir. Esse tratamento medicamentoso costuma se apoiar em 3 grandes pilares estratégicos. Vamos passar por eles, então. O primeiro deles é a classe dos antidepressivos, com destaque para os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, os conhecidos ISRS. A nomenclatura pode enganar um pouco porque a gente chama de antidepressivos, mas o livro revela que, no caso do borderline, o alvo principal nem sempre é tratar um quadro de depressão clássica. A serotonina faz um trabalho muito mais complexo no controle dos impulsos. O que é fascinante aqui é a mecânica da serotonina no lobo frontal do cérebro. Para esses pacientes, otimizar a recaptação de serotonina é vital para inibir comportamentos de automutilação. A medicação fortalece o freio neurológico.
Ajuda a não agir no impulso da dor. Exato, ajudando a controlar os impulsos repentinos de raiva e diminuindo aquela irritabilidade constante que consome a energia do paciente. Como um bônus essencial, essas são drogas extremamente seguras do ponto de vista clínico. Elas não causam dependência química e apresentam uma toxicidade muito baixa. É o primeiro passo para baixar a fervura interna. E uma vez que a fervura diminui, entra o segundo pilar, que funciona como o freio definitivo para aquele carro de alta cilindrada. Os estabilizadores de humor, que na farmacologia também são conhecidos como anticonvulsivantes. Eles entram em cena para conter a instabilidade afetiva brutal. Aquela sensação angustiante de montanha-russa, sabe? De amar intensamente alguém de manhã e sentir um ódio fulminante por essa mesma pessoa à tarde. É muito desgastante. No entanto, a doutora Ana Beatriz traz um ponto de atenção extremamente crítico sobre o uso desses estabilizadores. Isso levanta uma questão importante e que exige um acompanhamento médico rigoroso, especialmente para pacientes do sexo feminino em idade fértil. Os estabilizadores de humor carregam riscos que precisam ser manejados com extrema cautela. Quais seriam esses riscos? A literatura médica aponta que algumas dessas substâncias podem ter efeitos teratogênicos, ou seja, podem causar anomalias fetais com um risco elevado principalmente durante o primeiro trimestre de gestação. Nossa, é um alerta seríssimo. E como se não bastasse, esses medicamentos podem acelerar o metabolismo do fígado a ponto de diminuir consideravelmente a eficácia das pílulas anticoncepcionais. É um xadrez clínico. O psiquiatra e a paciente precisam construir um planejamento familiar e contraceptivo com muita transparência e responsabilidade. É um nível de cuidado que mostra o quão complexo é equilibrar a química do corpo. E o terceiro pilar medicamentoso abordado na nossa pesquisa entra num território que costuma gerar apreensão pelo próprio nome: os antipsicóticos. A palavra carrega um peso enorme na nossa cultura, quase um estigma de perda de sanidade. Mas o livro os reposiciona como uma espécie de escudo protetor para o paciente em crise. É profundamente restauradora no transtorno borderline. Durante crises de estresse muito agudo, o paciente pode ultrapassar a barreira da ansiedade e apresentar alterações cognitivas severas. Tipo sair da realidade? Isso. Isso inclui delírios paranoicos momentâneos ou uma sensação aterrorizante de estranhamento de si mesmo e da realidade. São fenômenos que a psicologia chama de despersonalização e dissociação. A pessoa sente como se estivesse assistindo a própria vida fora do corpo. Ou como se o mundo fosse real. Exatamente. Os antipsicóticos cortam essa via de dissociação. Além disso, eles são a linha de frente para conter a agressividade extrema, incluindo momentos críticos de ideação suicida. Eles funcionam como âncoras, trazendo o paciente de volta para a realidade firme. Uma verdadeira âncora para quando o mar interno vira um tsunami. O material ainda reserva um pequeno espaço para os ansiolíticos, os populares calmantes de tarja preta. Mas o tom é de alerta vermelho. O uso deve ser cirúrgico e altamente restrito. O risco de dependência química e tolerância é muito alto. Não é para usar como muleta diária. Exato. O objetivo da psiquiatria não é dopar o indivíduo para que ele pare de sentir, mas sim estabilizá-lo, para que ele possa lidar com o que sente. O que nos leva ao grande ponto de virada da nossa exploração de hoje. A medicação, com toda a sua tecnologia e precisão, apaga o incêndio daquele momento agudo. Mas o transtorno de personalidade borderline é, em sua essência, um modo muito particular de existir e interpretar o mundo. A química ajuda a maquinária do cérebro, mas quem ajuda a reestruturar a identidade? É aqui que a psicoterapia se apresenta como a verdadeira peça-chave, o alicerce estrutural de longo prazo que não pode faltar. Com certeza, a química cessa a urgência, mas não ensina habilidades de vida. A medicação pode diminuir a impulsividade e travar as crises de fúria, cega, mas a enxurrada de sentimentos vai persistir batendo a porta.
E as abordagens psicoterápicas que a ciência comprovam serem mais eficazes para o TPB não são aquelas terapias tradicionais, mais analíticas. Aquelas de ficar deitado no divã. Isso, que passam anos revirando o passado distante ou buscando significados ocultos em traumas de infância. O perfil borderline necessita de ferramentas de sobrevivência imediatas. Por isso, as grandes estrelas do tratamento são a terapia cognitivo-comportamental, a conhecida TCC, e a terapia comportamental dialética, a TCD. O foco de ambas está ancorado firmemente no aqui e agora. É como um treinamento prático e vigoroso para lidar com a vida real, que não perdoa. A TCC, por exemplo, foca na reestruturação cognitiva. A mente de quem tem TPB sofre de um transbordamento emocional crônico. Tudo ganha proporções gigantescas. Tudo é 8 ou 80. Se a pessoa manda uma mensagem e um amigo demora 3 horas para responder, a mente não processa isso como ele está ocupado no trabalho. A mente grita: ele me odeia, sou um fardo, serei abandonado para sempre. A terapia cognitivo-comportamental atua para treinar esse cérebro a questionar e substituir essas crenças negativistas automáticas. Ensina-se a tolerar uma frustração comum do dia a dia sem que o alarme de fim de um mundo seja disparado na cabeça. A TCC muda o processo do pensamento. Já a terapia comportamental dialética, a TCD, introduz uma filosofia de aceitação profunda aliada à mudança. O conceito central da dialética nessa terapia é treinar o paciente a aceitar quem ele é, validando a dor imensa que sente naquele instante, mas, simultaneamente, exigindo dele o esforço contínuo para mudar seu comportamento destrutivo. Então valida o sentimento, mas muda a ação. Exato. Não se trata de invalidar a emoção. O terapeuta não diz para não ficar triste. A emoção vem com a força de um furacão, e a TCD fornece um arsenal prático de habilidades para que o paciente consiga suportar esse furacão sem recorrer à automutilação ou à destruição das suas relações. É literalmente aplicar um nível gigantesco de generosidade consigo mesmo para conseguir viver com mais sustentabilidade. Substituir a autodestruição por um cardápio de habilidades sociais é algo que certamente soa como um alívio imenso para as mentes que operam no limite. E, avançando pelo 8º capítulo do livro, entramos num território que parece saído de um roteiro de ficção científica, mas que já está mudando vidas nos consultórios modernos. Estamos falando das inovações tecnológicas não medicamentosas com grande ênfase na neuromodulação. A estimulação magnética transcraniana, a EMTR, chama muita atenção na pesquisa de hoje. A EMTR representa um salto tecnológico incrível no suporte psiquiátrico. De forma simplificada, uma bobina magnética é posicionada estrategicamente próxima à cabeça do paciente. Essa bobina emite pulsos eletromagnéticos precisos que atravessam o crânio de forma indolor e chegam a regiões específicas do córtex cerebral. E o que acontece lá dentro? O que ocorre lá dentro é o grande diferencial. Esses pulsos estimulam diretamente a liberação de neurotransmissores e forçam o que chamamos de neuropraticidade. O cérebro ganha um empurrão físico para criar novas sinapses, novas rotas neurais que contornam os caminhos viciados do trauma e da reatividade excessiva. É um procedimento não invasivo, rápido, feito em consultório e se mostra uma alternativa valiosa para pacientes refratários aos medicamentos tradicionais ou para aqueles que sofrem efeitos colaterais severos e precisam de resgate rápido. A medicina manipulando campos magnéticos para reconectar emoções é realmente impressionante. E a outra inovação tecnológica abordada é o neurobiofeedback, que eu interpretei lendo o material como uma verdadeira ginástica cerebral interativa. A premissa é fantástica. O paciente é conectado a um aparelho de eletroencefalograma que lê as ondas do seu cérebro em tempo real. Parece um jogo de videogame, né? É exatamente isso. Ele senta de frente para uma tela de computador e interage com atividades lúdicas, como um videogame. Mas o controle do jogo é a própria atividade neurológica dele. Se ele começa a ficar ansioso ou hiperreativo, o jogo trava ou a imagem fica turva. Quando ele usa técnicas de respiração e consegue acalmar a própria mente,
O cérebro emite ondas de relaxamento e o jogo avança. É o paciente vendo, com os próprios olhos, sua ansiedade e treinando o cérebro a se autorregular mecanicamente. É a materialização visual do autocontrole. O paciente deixa de ser vítima invivível da própria impulsividade e passa a enxergar como sua mente afeta a matéria à sua frente. Mas para que toda essa engrenagem de medicamentos, psicoterapias e neurotecnologia funcione plenamente, falta a última peça do quebra-cabeça. E o livro acerta em cheio ao lembrar que a cura não acontece num vácuo social. A rede ao redor, certo? A força do coletivo é inegociável. A rede de apoio é o que sustenta o indivíduo fora do consultório. A terapia familiar é destacada como prioritária, justamente porque o ambiente doméstico de um borderline é frequentemente um campo minado. Os familiares costumam viver sob tensão constante. Aquela famosa sensação de pisar em ovos. Exatamente. Pisar em ovos com medo de engatilhar uma nova crise. Era um desgaste emocional para todo mundo envolvido. A terapia familiar atua como um mediador vital, ensinando os parentes a se comunicarem com franqueza, estabelecendo limites saudáveis de uma forma que o paciente não interprete como rejeição. O objetivo é evitar que a própria família, por instinto de proteção ou exaustão, acabe reforçando sem querer os comportamentos de dependência ou manipulação emocional. Além do núcleo familiar, o texto ressalta o imenso conforto encontrado nos grupos psicoeducacionais de apoio mútuo. A referência ao MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, ilustra perfeitamente essa dinâmica. Espaços como o MADA não são clinicamente desenhados de forma exclusiva para o transtorno de personalidade borderline, mas a intersecção de comportamentos é enorme. O que indivíduos com traços borders encontram ali é um ambiente de espelhamento. É o fim da solidão imposta pelo transtorno. Você não é mais o único no mundo sentindo aquilo. Exato. Compartilhar experiências de dependência emocional, de medos irracionais de abandono ou de amores destrutivos, sem ver uma expressão de espanto ou censura no rosto de quem ouve, tem um poder terapêutico imensurável. A vergonha perde força quando a empatia é a única linguagem falada na sala. E isso nos ajuda a amarrar todos os fios da nossa análise de hoje. Observando o quadro completo, o resumo emocional dessa jornada rumo à estabilidade é de muito respeito. O caminho é longo, exige uma paciência monumental para suportar as recaídas, determinação para não abandonar a terapia quando ela incomoda e a construção de uma equipe dedicada. Contudo, o destino dessa travessia vale a pena. Alcançar uma vida mais leve, fazer as pazes com a própria identidade e ter plena consciência das próprias emoções, sem ser escravizado por elas, compensa cada passo difícil. O TPB passa longe de ser uma sentença de sofrimento eterno. É um modo excepcionalmente intenso de existir que, ao ser equipado com as ferramentas adequadas, pode finalmente encontrar harmonia. O que nos traz à tona um pensamento profundamente analítico. Passamos grande parte do tempo, seja na ciência ou na vida cotidiana, discutindo como tratar, como medicar e como controlar a intensidade exuberante da pessoa com perfil borderline. O foco está sempre em como ensiná-los a se adequarem ao que consideramos uma resposta emocional aceitável. Então, o que tudo isso significa para nós, como sociedade? A autora nos provoca com uma reflexão poética muito forte no final. Ela descreve os indivíduos borders como um jato de tinta colorida e intensa tirada na tela muitas vezes cinza da vida. Muitas das personalidades que possuíam essa intensidade dramática, essa reatividade emocional gigantesca e erupção de sentimentos, foram justamente as mentes responsáveis por moldar parte significativa da arte, da literatura e da música da humanidade ao longo dos séculos. Pessoas que sentiam tudo ao extremo. Exato. Aquelas músicas que nos tocam na alma e os poemas que descrevem a dor de forma visceral nascem dessa hiperreatividade. Fica o convite à reflexão para todos que nos acompanham. Será que, em vez de apenas tentar enquadrá-los na nossa dita normalidade morna, o resto do mundo não tem algo valioso a aprender com eles? A amar e se entregar com mais profundidade, desenvolvendo uma flexibilidade e generosidade emocional que muitas vezes nos falta no piloto automático do dia a dia? Uma reflexão poderosa sobre a natureza dos nossos afetos.
Um abraço para quem nos acompanhou e até a nossa próxima exploração.